Fala, minha audiência, tudo bem? Olha, antes de tudo, deixa eu aqui me apresentar para quem é novo aqui no canal, que ainda nunca assistiu outros vídeos do canal. Eu sou o Paulo Maia, autor do livro As 22 Seleções que Mais Encantaram ao Longo da História. Sou um estudioso do esporte e até por isso também tenho algumas formações na área, como por exemplo, uma formação em Scout, como vocês veem aqui do lado. Sou também treinador de futebol de formação, licenciado pela Federação Americana de Futebol. Além disso, tenho duas formações em direção esportiva, uma delas ministrada por profissionais do Esporte Clube de Braga. Então hoje eu vou brincar um pouquinho aqui de adivinhação. Estamos aí a 2 dias da convocação final do Ancelotti para a seleção brasileira que vai representar o país na Copa do Mundo. E a brincadeira aqui é a seguinte: eu vou usar aqui a lista que foi divulgada no ge.com como sendo a lista dos 55 jogadores, né, pré-convocados e que foi enviada à FIFA pela CBF. E com base nela, eu vou tentar adivinhar qual vai ser a convocação do Ancelotti e depois eu vou falar a minha convocação, qual seria a minha convocação e tentar explicar um pouquinho as diferenças. E, obviamente, a gente vai ter que falar aqui também de Neymar. E eu vou convidá-los a assistir aqui no canal um outro vídeo que eu fiz, onde eu comparo o Neymar com outros jogadores que, em teoria, disputariam essa vaga com ele na lista final da Copa do Mundo, para a gente ver se faz sentido com base em números, com base em dados, essa vontade de muitos em ver o Neymar na Copa e se realmente ele já faz por merecer estar nessa convocação final ou se realmente ele ainda não mostrou o suficiente e deve ficar de fora da lista. Então vamos lá, vamos usar essa tabelinha aqui do lado, né? A primeira lista que a gente tem aqui nessa tabela é a do Ancelotti, a opinião, né, que eu tenho, ou seja, tentando entrar lá na cabeça do Ancelotti, e ao lado a minha lista da Copa do Mundo. Então vamos começar aqui pelos goleiros, vamos ver o que o Ancelotti deve levar para a Copa, e aí na segunda-feira vamos ver se eu acertei, qual o percentual de acerto que eu tive aqui nessa minha adivinhação aqui na minha bola de cristal, tentando entrar na mente do treinador da seleção brasileira. Então, a hora de revelar os goleiros, vamos ver. É isso aí, eu acho que não vai ter surpresa. Devem ser Alisson, Bento e Ederson. A única surpresa possível que eu vejo é a presença do Hugo na lista, no lugar do Bento. O Hugo foi convocado algumas vezes, teve participação em alguns jogos, então acho que ele corre por fora. Mas, a princípio, acredito que serão esses os 3 convocados. Vamos revelar agora os defensores. Para mim, ele convoca o Wesley para lateral direito, o Wesley da Roma. Acho que convoca o Danilo também, até porque me parece que ele confia no atleta e acredita que o atleta pode ser versátil, joga na zaga, joga na lateral. E com essa ausência do Militão agora com a contusão dele, acho que o Danilo ganhou força, ainda mais do que já tinha. Fabrício Bruno, apesar de ter falhado numa partida da seleção brasileira, e falhou feio, né? Acredito que ele ainda leva o Fabrício Bruno também, ele reconvocou o atleta. O Gabriel Magalhães, para mim, é nome certo. O Bremer é uma dúvida na minha cabeça, mas acho que corre ali com chance de estar nessa lista, né? Principalmente também pela questão do Militão. Marquinhos é nome certo. Acredito que leve o Léo Pereira, que para mim é o melhor zagueiro do Flamengo. O Alexandre, para mim, também é nome certo na lista dele. E pelas últimas convocações e pela atuação, acho que o Douglas Santos também tem chance de estar na lista. E no meio de campo, quem serão os convocados? Começa aqui pelo Andreas Pereira, do Palmeiras. O Andrei Santos, do Chelsea, também acredito que esteja na lista final dele. O Bruno Guimarães, o Casemiro é certo, né? 100% certo. E temos aqui o Danilo do Botafogo, que foi bem no último jogo. Então tem chance aí de estar o melhor na última convocação, né? E tem chance de estar aí também nessa lista. E acredito que ele vai levar também o Fabinho do Al Ittihad. Observa aqui que nessa lista de meio de campo dele, eu coloco os jogadores todos são volantes, ou são jogadores que jogam como primeiro volante ou segundo volante. Não tem um meio atacante, um jogador assim como um camisa 10, porque eu acho que ele vai utilizar atacantes, né, que têm jogado nos seus clubes, por vezes, com essa função de ser o jogador de meio de campo que encosta no ataque. Acho que esses caras serão utilizados nessa função na seleção brasileira. E para fechar, os atacantes. Então vamos ver aqui. Luiz Henrique do Zenit, principalmente com a contusão do Estevão, eu acho que o Luiz Henrique, acho que já era certo, mas agora é mais certo ainda nessa lista. Assim como o Rafinha, apesar de ter se contundido muito nesse primeiro semestre desse ano, eu acho que é o nome certo também na convocação da Copa do Mundo. Outro nome muito, muito provável é o João Pedro do Chelsea. Eu falo muito, muito provável porque esse eu não tenho 100% de certeza,
O Endrick é uma incógnita ainda. Ele está muito bem no Lyon, sempre que jogou na seleção jogou bem, então acho que isso pode colaborar para a presença dele, apesar daquelas questões que foram ditas do Casemiro, que ele não era do grupo, pessimamente expressada pelo Casemiro, né? Não sei se ele não quis dizer aquilo, se ele quis dizer outra coisa, se foi isso, se expressou muito mal. Acho que devido à atuação na última convocação, o Igor Thiago pode ter ganhado uma vaga. O Matheus Cunha, para mim, é nome certo, assim como o Gabriel Martinelli e o Vinícius Júnior. E agora vamos ver a minha convocação e já aviso que tem jogadores que não estão na pré-lista do Ancelotti. Vamos começar aqui pelos goleiros então. Na minha lista teria o Alisson do Liverpool, o Everton do Grêmio em vez do Bento do Al Nassr e o Fábio do Fluminense em vez do Ederson. E por que isso? Primeiro que o Ederson não vive uma grande fase no momento e eu gosto muito do Everton. E o Everton já tem também uma Copa do Mundo nas costas, também entrou em partida na Copa do Mundo passada, para ser um reserva ali do Alisson, caso o Alisson tenha algum problema, se contunda ou não possa jogar a Copa, é um nome que já tem essa experiência. E o Fábio também por uma razão similar, apesar do Fábio nunca ter ido numa Copa do Mundo, é um jogador muito experiente e ele merece, porque é o melhor goleiro do Brasil, considerado por muita gente que entende da posição, muita gente especializada do esporte, apesar da idade e também pela experiência, se precisar, ele vai dar conta do recado. Achei um erro e uma injustiça muito grande o Fábio não estar nessa lista aí, nessa pré-lista de 55 jogadores. E os meus defensores, quais são? Olha, concordei aqui com o Wesley da Roma, coloquei aqui o Vitinho do Botafogo, ou seja, estou colocando 2 laterais direitos jovens para entrar nessa Copa do Mundo, para jogar. Alguém pode falar, poxa, mas eles não têm experiência, mas tem outros jogadores na linha defensiva e também no meio de campo já com experiência de Copa do Mundo que podem suportar esses atletas, que não é o Danilo. O Danilo não estaria na minha seleção, não considero o Danilo um atleta que hoje tem um nível de atleta de seleção brasileira, é um grande jogador, é um jogador que eu considero que teve uma grande carreira, mas para essa Copa do Mundo não estaria na minha lista. Então eu convocaria o Vitinho do Botafogo. Na zaga também eu não levaria o Fabrício Bruno e no lugar dele eu levaria o Nathan do Betis. Gabriel Magalhães, eu concordo com ele. Eu falei que ele leva o Bremer, mas eu levaria o Thiago Silva. Também um jogador que, se precisar dele na Copa do Mundo, tem experiência, está num nível altíssimo. O Marquinhos, que eu estou aqui concordando com a lista que eu acho que o Ancelotti vai fazer. O Léo Pereira do Flamengo. O Alex Telles do Botafogo. Também não levaria o Alexandro. Eu prefiro o Alex Telles, acho que o Alex Telles é mais jogador, já tem experiência de Copa do Mundo, o Alexandre também tem, mas eu levaria o Alex Telles e concordaria aqui também se o Douglas Santos for convocado para a seleção brasileira. E os meus jogadores de meio de campo? Veja que eu estou levando um a menos do que o Ancelotti. Então, concordei com o Andrés Pereira, com o Andrés Santos, Bruno Guimarães, Casemiro e Danilo. Só o Fabinho estaria de fora dessa lista. Acho que a fase do Fabinho para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, passou. Até porque já temos aqui também para essa função o Casemiro como jogador experiente, com Copas do Mundo nas costas, né, que já está mais tarimbado e que pode dar essa sustentação de experiência a esse meio de campo da seleção brasileira. E chegou a hora dos meus atacantes. Vamos ver. Começamos aqui com o Luiz Henrique, que para mim é um jogador espetacular. E aí, principalmente sem o Estevão para disputar esse lado direito, ele seria o meu titular. Começaria a Copa como titular. Aí você vai me perguntar, e o Rafinha que está aí? O Rafinha é o jogador que eu colocaria para ser aquele camisa 10, aquele articulador do final ali, para chegar aquele passe final no último terço do jogo, na organização do jogo. Ele pode fazer isso, ele já fez isso em algumas partidas do Barcelona, faz muito bem, ele tem muitas assistências, tem muita facilidade de achar esse passe. Então eu colocaria o Rafinha como um jogador ali de meio de campo ofensivo. Outro atleta na minha lista, o Antony, ali pelo lado direito. O Antony vem fazendo uma temporada excelente no Betis, né? Aliás, desde a temporada passada está muito bem. Para quem acompanha o futebol espanhol, quem acompanha os jogos do Betis, sabe disso, né? João Pedro, centroavante do Chelsea. O Endrick, com certeza, pelo que ele tem feito no Lyon, principalmente, e pelas partidas que ele jogou pela seleção brasileira, o Endrick tem que estar nessa lista. Acho que é um rapaz que, até pensando em futuro em outras Copas do Mundo, tem que viver essa experiência. Levaria o Pedro do Flamengo, porque é um centroavante diferente dos outros dois, entrega algo diferente e também tem já a experiência de ter jogado uma Copa do Mundo, acho isso importante. O Matheus Cunha, sem dúvida, estaria na minha lista também,
e poderia ser esse jogador que faria a função ali do camisa 10, né, do time. O Gabriel Martinelli pela esquerda, assim como o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, a princípio, o titular, mas o Gabriel Martinelli ali nas costas do Vinícius Júnior ali tentando ganhar a posição. Bom, vocês notaram aí que eu não coloquei o Neymar em nenhuma das listas, né? Eu acho que o Ancelotti não vai colocar o Neymar. É um chute forte que eu estou dando aqui. Tem boas chances de errar. E eu acredito que se não levar é o correto, porque outros jogadores estão aí há temporadas se preparando, trabalhando, lutando por essa vaga, se dedicando, sendo convocados para a seleção brasileira, dando o seu melhor. Então, eu não acho, primeiro, justo que um atleta que talvez não tenha se dedicado o suficiente tome a vaga de outros atletas que estão há mais tempo aí lutando, se esforçando, se esmerando e participando do grupo da seleção brasileira. E eu acho que ninguém tem que ter vaga cativa. Seleção brasileira, todo mundo que está lá tem que querer muito estar lá e fazer todo o esforço possível para estar lá. Aí alguém vai me dizer o seguinte: não estou nem aí para a justiça se o cara foi convocado mais vezes ou não, se vai para a Copa ou não. Eu quero ganhar a Copa, eu acho que o Neymar vai ser o cara que vai nos dar a Copa do Mundo. Eu vou discordar, porque o Neymar já foi a 3 Copas do Mundo. Além disso, vale lembrar que o Brasil jogou várias Copas América com o Neymar e nunca ganhou. Nos últimos anos, nas últimas Copas Américas que tivemos, a única que o Brasil ganhou, o Neymar não jogou. Ou seja, essa Neymar dependência é exagerada, é exacerbado achar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Até porque o Vini Júnior já foi eleito o melhor jogador do mundo no The Best FIFA. O Neymar já não é mais o cara. Ou é o Rafinha, que ficou entre os 5 melhores no Ballon d'Or do ano passado. Além dos dois, tem vários atletas que estão performando em alto nível. O João Pedro muito bem no Chelsea. O Matheus Cunha muito bem no Manchester United. O Endrick muito bem no Lyon, fazendo muitos gols, dando muitas assistências. Então, por que continuar a falar dessa dependência de um jogador para o Brasil ganhar a Copa do Mundo, quando o Brasil já ganhou competição sem ele? Agora é a sua vez de falar aqui e colocar nos comentários. Você concorda que a lista do Ancelotti será essa? Concorda com a minha lista? Concorda com as minhas justificativas aqui, explicações? Concordando ou não, coloca aqui o comentário. Vamos aqui dialogar com bastante respeito. Eu gosto muito dessa parte. Vocês vão ver lá que eu respondo assim praticamente todos os comentários do canal. Eu vou lá, sempre tiro um tempinho para ler e responder a todos vocês. E se gostou do conteúdo, dá o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa a notificação e vamos seguir junto aqui. Obrigado!